Sim, Sim? Então tá, eu vou ficar nessa tela aqui, dessas anotações que eu fiz, depois eu vou salvar elas em PDF e encaminho para vocês. Então a gente vai começar agora, beleza? Todo mundo pronto? Vamos lá. Vou começar com essa imagem aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que é a proteína tridimensional spike do coronavírus. Estão conseguindo observar ela? Sim? Falem comigo para eu não me sentir sozinho aqui. sim, professor. Sim, também. Então, vamos lá. Vocês conseguem perceber a movimentação dessa estrutura tridimensional da proteína? Essa movimentação tridimensional, ela tá ocorrendo em função de uma mudança de conformação da sua estrutura, e essa mudança de conformação permite com que essa proteína spike, que é como se fosse aquele espinhozinho do corpo do coronavírus, se ligue a uma célula, às células humanas nos receptores ACE2. O fato dela se ligar aos receptores ACE2 é o que dá início à infecção viral propriamente dita. Mas o que eu quero que a gente observe aí? Vamos observar o seguinte, que como proteína, essa estrutura tridimensional é formada por diferentes aminoácidos. E aminoácidos são substâncias que possuem dois grupos funcionais distintos. Um grupo amino e um grupo ácido carboxílico. Então observem aqui, ó. Essa é uma representação genérica de um aminoácido. Então a gente tem aqui o grupo funcional ácido carboxílico, que eu estou circulando aqui, e aqui a gente tem o grupo funcional amino. O que é importante a gente perceber daqui? É importante perceber o seguinte, que essa substância, ela tem duas possibilidades distintas de receber ou de doar próton. Então, observem aqui o seguinte, se no grupo ácido carboxílico a gente tem dois pares de elétrons livres, e esses pares de elétrons livres são capazes de capturar os elétrons do próton, do hidrogênio, significa dizer que ele pode sofrer um processo de dissociação e formar essa estrutura com uma carga negativa. Observem aqui, após a seta, a carga negativa do ácido carboxílico. E o mesmo pode ocorrer com o grupo amino. Observe que o grupo amino ele tem pares de elétrons livres e esse grupo ele pode capturar eventualmente o próton liberado pelo grupo ácido carboxílico, então ele vai formar uma estrutura NH3+. Quando a gente está falando de ácidos e bases polipróticos, a gente está falando dessas estruturas que são capazes de doar dois ou mais prótons, ou são capazes de receber dois ou mais prótons. Observe que a estrutura genérica de um aminoácido, ela tanto pode doar próton, como ela pode receber próton. Então, esses tipos de estrutura específica a gente chama de estruturas anfipróticas. Se em determinada variação de pH, tanto o grupo ácido carboxílico quanto o grupo amino estiverem ionizados, então a gente forma essa estrutura que nós chamamos de zio intério. Por que ela é chamada de zio intério? Porque ela tem uma carga positiva e uma carga negativa na mesma molécula. O que faz com que essa estrutura fique com carga positiva e carga negativa ao mesmo tempo? A variação de pH. Então, em pH baixo, o grupo amino e o grupo ácido carboxílicos estão protonados, e em pH elevado, nenhum grupo está protonado. A gente vai falar hoje sobre ácidos e bases polipróticos. Então, nosso interesse está relacionado àquelas substâncias que são capazes de doar dois ou mais prótons para a solução, ou são capazes de capturar dois ou mais prótons do meio. E inicialmente a gente vai começar falando de ácidos e bases dipróticos, ou seja, aqueles sistemas que são capazes de doar dois prótons, e depois a gente vai estender esse conceito para sistemas polipróticos, aqueles capazes de doar três prótons ou mais. Até aqui tudo bem? Sim, professor. Então vamos lá. Vamos começar entendendo os sistemas de ácidos e bases dipróticos, aqueles que são capazes de doar dois prótons ou capazes de receber dois prótons do meio. Então observem essa estrutura aí. Ó, a gente tem aqui um grupo ácido carboxílico e um grupo amino. Então a gente pode caracterizar essa estrutura como um aminoácido. O que é diferente da estrutura anterior? É diferente apenas esse radical todo aqui, ó. Esse radical ele é distinto. Alguém, só um segundo que alguém...
Flávia pediu para participar, só um segundo. Voltando. Então, a gente tem aqui, ó, esse aminoácido, que tem de única coisa diferente daquele outro é o radical. Ele tem o grupo amino e tem o grupo ácido carboxílico. O que a gente vai entender desse processo? Vai entender a forma com a qual vai ocorrer o processo de dissociação dessas suas estruturas. Então, se nós entendermos essa estrutura como ácido diprótico, lembram do conceito de ácido e base que a gente vem trabalhando? Ácidos são aquelas substâncias capazes de doar pares de elétrons, e bases são aquelas substâncias capazes de receber pares de elétrons. Então, dentro do conceito de ácido e base de Bronsted e Lowry, a gente caracteriza essas substâncias dessa forma. Existem outras formas de caracterizar ácido base? Existe. Arrhenius diz que ácidos são aquelas substâncias que liberam H+ no meio. E dependendo do tipo de teoria que a gente estiver abordando, ela vai ter uma forma de compreender distinta. Nós estamos focados na teoria de Bronsted e Lowry. Se eu não me engano, existem 9 teorias de ácido base diferentes. Mas dentro da teoria de Bronsted e Lowry, a gente tem o seguinte. Primeiro, um ácido diprótico. Vamos pegar um ácido diprótico. Um ácido diprótico. Eita, letra feia. Então, temos o seguinte. Vamos chamar essa reação de reação número 1. A gente tem a espécie. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com essa espécie aqui, ó, com cloridrato de leucina. É um aminoácido que está nessa forma. Então, temos o seguinte. O cloridrato de leucina, o H2L+. Perceberam por que essa estrutura ela tem uma carga positiva aqui? Ó? Ela tem uma carga positiva porque o grupo amino está protonado. Então, ele tem um próton a mais. Por isso que apareceu essa carga positiva aqui. Então, a gente tem o cloridrato de leucina, que em meio aquoso pode liberar um próton e formar a estrutura HL neutra. Estrutura HL neutra é essa estrutura que a gente está visualizando aqui, ó. Então, o que aconteceu? Existia um par de elétrons livres aqui, esse par de elétrons livres capturou esse elétron do hidrogênio e liberou esse hidrogênio para a solução. Com isso, ele ficou com uma carga negativa e o grupo amino continua do mesmo jeito que estava lá, né? Então, essa reação ela vai estar em equilíbrio químico. Se ela está em equilíbrio químico, a gente pode expressar ela em termos da constante de equilíbrio. Como é uma constante de dissociação ácida, a gente vai chamar ela de Ka1. Vamos simplificar chamando apenas de K1. Se nós quisermos escrever a constante de equilíbrio dessa equação, como é que a gente escreve? Ela vai ser a concentração de HL da leucina neutra vezes a concentração de íons H+, dividido pela concentração de cloridrato de leucina, H2L, com carga positiva. Então, ó, temos um ácido e ele sofreu um processo de dissociação e ele perdeu um próton. Então, ele ficou na forma HL. Mas ainda existe essa etapa seguinte que pode ocorrer em que a leucina neutra pode perder mais um hidrogênio. Então, uma reação subsequente pode acontecer em que a gente vai ter a leucina neutra, HL, em meio aquoso, vai produzir L- e vai liberar um próton no meio. Essa segunda reação é uma reação que vai expressar a constante de dissociação ácida, então a gente vai chamar ela de Ka2, ou vamos simplesmente simplificá-la por K2. Se nós quisermos escrever a sua forma algébrica, como é que ela será escrita? Da seguinte maneira. L- multiplicado pela concentração de íons H+, dividido por HL. Dessa maneira, a gente escreveu as duas equações pertinentes em relação à dissociação do ácido. Qual é a etapa seguinte? A etapa seguinte é nós conhecermos como que a base vai se comportar. Então, a base vai se comportar da seguinte maneira. Nesse caso, a gente vai ter uma base diprótica.
E a reação continua. Vamos chamar isso aqui de reação número 3. A leucina neutra, aliás, desculpa, a leucina ionizada, L-, em solução pode capturar um próton do solvente e formar o HL, que é a leucina neutra, e liberar uma hidroxila no meio. Desse modo, a gente vai ter uma constante de dissociação básica, vamos chamar ela de Kb1, né? Como é que a gente encontra essa constante de dissociação básica? Ela é o Kw, a constante de ionização da água, dividido pela constante de dissociação ácida 2. Isso aqui vai ser igual à concentração de HL vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de L-. Uma pergunta. A gente tem aqui na reação a presença de água do solvente. Por que o solvente não entrou na equação da constante de equilíbrio? Alguém sabe me dizer? Porque o senhor está calculando agora a constante básica, né, da base. Não exatamente. Ela não entrou na constante de equilíbrio porque o coeficiente de atividade de solventes é igual a 1. Então, se a gente pegar, ó, ele ficaria aqui desse lado. O coeficiente de atividade dele, essa espécie, ela ficaria nessa região aqui, ó, a concentração de H2O. E ela é 1. Então, 1 multiplicado por isso vai dar 1, e tudo isso aqui dividido por 1 vai ser a mesma coisa, né? Então, por isso que ela não aparece. Por que solvente não aparece? Porque o coeficiente de atividade do solvente é igual a 1. E aí a gente continua. A gente tem a espécie neutra aqui, o HL, que pode reagir com mais uma molécula do solvente, HL, vai reagir com uma molécula do solvente e vai formar H2L+, com uma carga positiva, e vai liberar uma hidroxila no meio. Então, a gente vai ter uma constante de dissociação básica 2, que é o mesmo que Kw dividido pela constante de dissociação ácida 1, que é o mesmo que a concentração de H2L+, vezes a concentração de OH-, dividido pela leucina neutra, o HL. Então, perceberam que a gente pegou uma espécie e nós fizemos duas dissociação ácida e depois nós fizemos duas hidrólises para a mesma espécie química. Ó, as dissociação ácidas estão escritas nas equações número 1 e número 2, e as hidrólises, que são as reações com a água, estão escritas nas equações número 3 e número 4. Em todas nós escrevemos constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio 1, constante de equilíbrio 2, constante de equilíbrio 3 e constante de equilíbrio 4. Ficou claro todas essas etapas? Sim. Por enquanto, sim, professor. Isso é essencial para a gente compreender o raciocínio que vem depois disso. Então, se a gente falar de equilíbrio químico de sistemas de ácido e base diprótico, a gente quer, no primeiro momento, determinar o valor do pH dessa solução e determinar a composição química de todas as espécies que estarão em equilíbrio. Então, por exemplo, vamos pegar a equação número 1, que a gente tem um cloridrato de leucina, que tem carga positiva, que se dissocia em meio aquoso e vai produzir HL, que é leucina neutra, mais H+. Então, imaginem o seguinte, nós estamos interessados em determinar qual é a concentração de HL, qual é a concentração de íons H+. Se nós encontrarmos a concentração de íons H+, é possível a gente determinar o valor do pH dessa solução. Então, do ponto de vista do equilíbrio químico, é basicamente isso que nós estamos interessados. Calcular a concentração das espécies que vão existir no equilíbrio e calcular o pH da solução. Só um segundo que alguém pediu para eu participar aqui. Por isso que eu falei que a gente ia ter, no máximo, 5 minutos de tolerância. Então tá, vamos seguir. Beleza. Entenderam o raciocínio até aqui? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai desenvolver as equações para calcular a composição química e o pH de cada uma dessas espécies que estão em equilíbrio químico. Então essa é a nossa etapa seguinte.
E primeiro a gente vai começar com a forma ácida, com a forma H2L+. Quando a gente está falando da forma ácida, a gente está falando dessa espécie aqui, ó. Observem aqui a leucina, o cloridrato de leucina, que tem uma carga positiva. Então, imagina que nós estamos interessados em descobrir uma coisa. Primeiro, qual é a concentração de HL na solução? Qual é a concentração de HL na solução? Qual é a concentração de íons H+ na solução? Qual vai ser a concentração de H2L que vai permanecer sem dissociar no solvente? Baseado nessas expectativas, a gente vai desenvolver essas equações a partir de agora. E o segredo para a gente desenvolver essas etapas é entender que a forma ácida de um ácido diprótico, anotem isso, a forma ácida de um ácido diprótico, ela se comporta como um ácido monoprótico. E como que a gente calcula a concentração de íons H+ de um ácido monoprótico? Nós fizemos isso na aula anterior. A concentração de um ácido monoprótico, ela é expressa da seguinte forma: é x² dividido pela concentração formal menos o valor de x, sendo K1 a constante de dissociação ácida. Lembram dessa equaçãozinha? Então, vamos lá. Vamos continuar com esse nosso raciocínio. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem a espécie ácida, H2L. Eu estou falando espécie ácida, mas entendo como qualquer outra espécie. Entendam como uma espécie genérica, H2A. Sendo A um átomo qualquer, que vai se dissociar e vai formar H- e vai liberar H, e depois tem uma próxima reação de dissociação de A-, que vai formar A2- e vai liberar mais um próton na solução. Então, eu estou falando de H2L, mas entendo como uma espécie genérica qualquer. Pode ser aplicado a qualquer ácido diprótico. Então, qualquer ácido diprótico que vocês encontrarem na vida de vocês podem trabalhar com essa equação. Então, a gente tem aqui, ó, o cloridrato de leucina, que vai se dissociar e vai produzir leucina neutra e vai liberar um próton para o meio, H+. A gente tem uma constante de dissociação ácida, ou uma constante 1, a gente está simplificando esse termo, equivalente a 4,70 vezes 10 elevado a menos 3. Como que eu encontrei o valor dessa constante de dissociação ácida 1? Muito simples. Observem aqui, ó. Nessa região, ele está informando para a gente o valor do pKa dessa dissociação, quando ela sai de H2L e forma leucina neutra. Se a gente tem o pKa, é possível a gente encontrar a constante de dissociação ácida. De que forma? É a propriedade inversa do que a gente encontraria com o pKa, menos o logaritmo. Então, ele é 10 elevado a menos 2,328. Com isso, a gente vai encontrar essa constante ácida 1. Se nós quisermos encontrar a constante ácida 2, ou K2, é a mesma coisa. A gente tem o pKa dessa reação, então a gente vai calcular da seguinte maneira: 10 elevado a menos 9,744. Então, não sofram se não aparecer o pKa ou o Ka. A gente primeiro vai procurar ele nas tabelas, e se a gente encontrar um ou outro, é possível a gente chegar a esse valor por esse cálculo simples. Então, vamos lá. A gente tem a primeira etapa, é a etapa de formação da leucina neutra, que tem um K1 de 4,70 vezes 10 a menos 3. Só que percebam que essa espécie, a leucina neutra, ela vai continuar no equilíbrio químico, ela vai continuar em contato com moléculas do solvente, então ela pode sofrer mais um processo de dissociação. E esse processo de dissociação, a etapa número 2, é onde ela perde um próton, ela forma L- e vai liberar mais um hidrogênio para o meio. Nesse caso, nós teremos uma constante ácida 2, ou um K2, como a gente está chamando aqui, com o valor de 1,80 vezes 10 a menos 10. Lembra que eu falei anteriormente que qualquer ácido diprótico, ele é entendido como um monoácido?
Vamos saber por que agora. Pela seguinte maneira. Então, observem aqui. Vamos analisar as constantes K1 e K2. Né? Observem aqui. A constante K1 ela é 4,7 vezes 10 a menos 3. A constante K2 é muito menor do que a constante K1. Ela é 1,80 vezes 10 a menos 10. Então, pensem junto comigo. Se nós estivéssemos calculando o pH dessa solução, e é isso que a gente vai fazer no final, a gente vai esperar que essa solução ela tenha um pH ácido ou que ela tenha um pH alcalino. O que vocês sugerem? Como o K1 é muito menor em relação ao K2, então a gente vai esperar que essa solução ela tenha um pH ácido. Então, o resultado final que a gente espera é que essa dissociação traga para a gente um valor de um pH ácido, porque K1 é muito maior do que K2, desculpa. K1 é muito maior do que K2. Vou escrever aqui do lado. K1 é muito maior do que K2. Significa dizer o quê? Significa dizer que essa reação, a reação número 1, ela vai se processar quase na sua totalidade. Não vamos dizer que ela vai processar tudo, mas ela vai se processar quase na sua totalidade. Então, uma grande parte de H2L+, vai estar convertido em HL, que vai liberar próton no meio. Só que a gente não pode ignorar a equação número 2, apesar dela ser praticamente não muito importante para esse sistema de equilíbrio. Porque na medida com a qual são formados H+, essa reação número 2 ela vai se processar no sentido contrário. Então, imaginem comigo. A gente tem H2L, que está produzindo HL e está liberando íons H+, no meio. Então, pode ser também que essa pequena fração de HL que esteja nos solventes reaja novamente e forme L-. Contudo, quando a gente fez essa análise aqui do Ka, a gente percebeu que a equação número 1 vai determinar muito mais fortemente o pH do que a equação número 2. Então, o que tiver de espécie HL dissociada no meio vai ser uma quantidade muito pequena. Então, por isso, a gente vai compreender essa forma ácida como um ácido monobásico. E como que a gente calcula isso? Vamos calcular da seguinte maneira. Queremos saber qual é a composição das espécies. Vamos lembrar aqui o problema. Calcule o pH e a composição da solução de H2L 0,050. Então, nós queremos saber qual é o pH da solução e a composição das espécies. Vamos trabalhar com essa mesma reação de novo. Então, a gente tem o seguinte. Vou pegar uma outra cor. H2L+, que vai se dissociar e vai produzir HL e liberar H+ no meio. Vamos lá. Se a quantidade de HL produzido é semelhante à quantidade de H+ produzido, e quando eu falo de quantidade, estou falando de número de mols. Se o número de mols de HL produzido é igual ao número de mols de íons H+, então a gente pode chamar essas duas estruturas aqui de X. E essa etapa aqui, ó, a gente quer saber quais foram as espécies que dissociaram. Então, vamos fazer um desenho aqui. Ó. Imaginem que eu tenho toda essa quantidade aqui de HL+. H2L+. E essa quantidade, ela vai entrar em contato com o solvente e apenas uma parte dela vai se dissociar. Vou pintar de outra... Vai ficar desse mesmo jeito. Apenas uma parte dela vai se dissociar. Então, nós teremos ainda uma quantidade de número de mols da espécie H2L que não se dissociou, que não formou HL. Então, a gente vai ter o seguinte aqui. Ó, toda essa etapa pontilhada corresponde ao número de mols de HL. E toda essa parte escura corresponde ao número de mols de H2L. Se eu quero saber quanto de HL tem no meio que está sem
dissociar, então a gente vai pegar a concentração total dela, F, que é a concentração formal que foi inserida na solução, e vai subtrair do que dissociou. Porque para formar HL, uma etapa dessa vai ter que dissociar. Então, com isso, a gente tem uma equaçãozinha aqui, ó, em que a constante de dissociação ácida 1, que a gente está chamando de K1, vai ser igual a concentração de HLx vezes a concentração de íons H mais x vezes x ao quadrado, dividido pela concentração de H2L que permaneceu não dissociada no equilíbrio químico. Então, a gente vai ter F menos x. Se a gente encontrar o valor de x, a gente encontra a concentração de íons H+. E se a gente encontrar a concentração de íons H+, a gente tem condição de calcular o pH. Se a gente encontrar a concentração de íons H+, então automaticamente a gente encontrou a concentração de HL que está no equilíbrio. Então, a gente encontra esse valor junto aqui também. Para isso, a gente só precisa da constante de dissociação A. Constante de dissociação 1, né? Então, a gente tem o seguinte. Temos que o K1 é igual a 4,70 vezes 10 a menos 3, que vai ser igual a x ao quadrado, dividido pela concentração formal da solução. Ele informou lá no problema, falou que é 0,0500 molar. Menos o valor de x. Alguém tem uma sugestão de como responder esse problema? Como que a gente vai encontrar o valor de x dentro desse problema? Hein? Como que a gente encontra o valor de x? Ó, isso aqui que estava dividindo, a gente passou para o outro lado multiplicando, então aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva, e aí a gente vai chegar numa equação de segundo grau, do tipo... Vou colocar a equação inteira, depois vocês fazem etapa por etapa. Então, a gente vai chegar, faz a propriedade distributiva aqui, depois isola para um lado da equação, a gente vai chegar a isso. X ao quadrado mais 4,70 vezes 10 a menos 3x menos 2,35 vezes 10 a menos 4, isso aqui é igual a zero. Então, a gente tem uma equação de segundo grau. Para a gente encontrar a equação, para a gente resolver esse problema, a gente precisa encontrar as raízes. Aí, vai toda aquela etapa, A1, A2, quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C, joga no valor de delta, acha a raiz quadrada. Então, nós teremos duas raízes reais, sendo que a gente vai optar por aquela que der valor positivo. Por quê? Porque não existe número de mols negativo. Então, fazendo todas essas etapas, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, em que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, a gente vai chegar aos valores de x. X vai ser igual. Eu estou falando aqui porque eu já fiz essas etapas, mas vocês façam aí para confirmar depois. Então, x vai ser igual a 1,32 vezes 10 a menos 2 molar. Mas o que representa X para a gente? Representa a concentração de íons H+, e vai representar também a concentração de HL. Então, só com essa etapa, a gente conseguiu determinar duas composições. Determinamos a concentração de íons de HL e a concentração de íons H+. No equilíbrio químico, que tem o valor de 1,32 vezes 10 a menos 2. Mas se nós quisermos saber a concentração de H2L no equilíbrio químico, como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, né? A concentração de H2L no equilíbrio químico, H2L+, cloridrato de leucina, é igual a carga formal menos o valor de X. Com isso, a gente encontra também a concentração de H2L no equilíbrio químico. O que está faltando? Está faltando a gente calcular o valor do pH.
Se nós encontramos o valor de x, e x corresponde à concentração de íons H+, então pH é menos o logaritmo da concentração de íons H+. Muito simples para ácido, porque a gente calcula direto. E esse valor vai ser igual a 1,88, pH de 1,88. Lembra que a gente tinha previsto qual seria o valor do pH nessa etapa aqui? A gente achou que esse pH seria... Nós fizemos uma previsão dizendo que esse pH seria ácido. Então, nós encontramos um valor de um pH ácido, então esse valor de pH ácido vai confirmar a previsão que nós fizemos anteriormente. Até aqui tudo bem? Pessoas? Sim, professor. Ah, tá. Então, vamos lá. Continuando o raciocínio. Nós determinamos a concentração de H2L+, cloridrato de leucina no equilíbrio, nós determinamos a concentração de HL e determinamos a concentração de H+. O que falta a gente determinar? Falta agora a gente determinar a concentração de L-. É só isso que está faltando para a gente terminar esse problema. Sendo que L- é determinado em função de H+, que nós já determinamos, e de HL, que nós também já determinamos. Então, vamos continuar esse problema. Se nós quisermos determinar a concentração de L-, a gente precisa utilizar a constante de equilíbrio número 2, então o K2, que vai ser igual à concentração de íons H+, vezes a concentração de L-, dividido pela concentração de HL. Só que nós não falamos que a concentração de íons H+ é igual à concentração de HL, concentração de íons H+ é igual à concentração de HL, então a gente pode simplificar ó, essa equação. Teremos o seguinte, que a concentração de L- é igual ao K2, e o K2 equivale a 1,80 vezes 10 a menos 10 molar. Com isso, a gente resolveu todo o problema. Definimos a composição de todas as espécies químicas e calculamos o pH. Então, só revisando esse conceito. Toda vez que nós tivermos um ácido diprótico, em que ele vai estar fazendo a primeira dissociação, a gente vai entender esse ácido como um ácido monoprótico. Então, a gente vai resolver dessa maneira. Constante de dissociação vai ser igual a x² dividido por F menos x. Lembrando de considerar os valores corretos da constante de dissociação ácida para cada uma das etapas. Até aqui tudo bem? Sim, professor. Até aí, tudo bem. Então tá, vamos continuar. Agora imagina que nós estamos interessados em calcular a forma básica da espécie. Por que ele está dizendo que L- é a forma básica da espécie? Observem aqui, ó, a gente tem o L-, que é a leucina na forma básica. Então observem aqui o seguinte, a gente tem uma região com elétrons livres, olha aqui, ó. No ácido carboxílico existe essa região aqui, ó, que é capaz de capturar um próton, e a gente tem uma outra região no grupo amino que contém pares de elétrons livres, ambos capazes de capturar um próton do solvente. Então é possível que esse elétron livre capture um próton do solvente, ou que esse NH3 capture um próton do solvente. Em ambos os casos, de acordo com a teoria de Bronsted e de Loren, substâncias capazes de capturar prótons são chamadas de base. Então, a gente pode ter duas reações distintas. Ó, L- capturando um próton do solvente e formando HL, que é a espécie neutra. Ah, porque tem uma carga positiva. Não deveria... Ah, tá. Desculpa, aqui está errado. Bem aqui, ó, deveria aparecer... Se ele vem capturar um próton daqui, então aqui deveria aparecer um H+, viu? E aqui ele não tem esse H-, foi um erro de digitação meu, então ele é um NH2, beleza? Por isso que ele é neutro, um NH2. Deu para compreender esse equívoco aí na descrição das fórmulas? Esse de baixo é uma hidroxila, professor, ou só é um H? É uma hidroxila, ó. A gente tem essa espécie aqui, ó.
Aqui ainda não aconteceu nada, aqui continua um NH2. Vou deixar riscado aqui para ficar claro. Então aqui, ó, a gente tem o ácido carboxílico que está na forma aqui, ó, COO-, então ele vem e captura um próton do solvente. Com isso, ele vai liberar uma hidroxila no meio. Então, nessa região aqui, a gente vai ter um OH. E essa região aqui, ela não mudou. Eu só digitei errado de um ponto para outro. É um NH2. Então, não tem carga aqui, por isso que a gente está chamando de leucina neutra, de HL. Deu para entender? Sim, sim. Beleza. Desconsidere o erro de digitação, leve em conta o que eu falei agora. Então, a gente vai ter o seguinte. Se na forma ácida, a gente considera ela como um ácido monoprótico, na forma básica, o raciocínio é o mesmo. Nós vamos entendê-lo como uma base monoprótica. Então, a gente vai ter o seguinte. L-, capturando um próton do solvente. Então, a gente vai produzir HL, que é a leucina neutra, e vai liberar uma hidroxila no meio. Aqui a gente vai ter uma constante de dissociação básica, vamos chamar ela de Kb1, que é o mesmo que o Kw dividido pela constante de dissociação ácida 2. Por que eu estou fazendo essa relação? Lembra que a gente falou na aula anterior que toda vez que a gente multiplica a constante de dissociação básica pela constante de dissociação ácida, esse valor é igual ao Kw? É exatamente o mesmo raciocínio. Então a gente vai ter o seguinte, qual é a constante de dissociação de ionização da água? 1,0 vezes 10 a menos 14. Qual é o valor da constante ácida 2? A constante ácida 2 a gente definiu bem aqui, ó. A constante ácida 2 tem o valor de 1,80 vezes 10 a menos 10. 1,80 vezes 10 a menos 10. Com isso, a gente consegue encontrar esse valor de Kb, que deverá ser igual a esse valor que é especificado bem aqui na equação. Então, continuando. Isso tudo vai ser igual à concentração de HL vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de L-. Se nós quisermos determinar o pH dessa solução, é necessário primeiro que a gente determine qual é a concentração de íons OH-, né? Então, se nós formos entender isso como uma base, apesar de ele ser um ácido diprótico, vamos entender ele como uma monobase, então a gente vai ter a seguinte relação. X dividido, F menos X, concentração formal. Então, Kb1 vai ser igual X vezes X vai dar X ao quadrado, ó, só substituindo aqui na equação, dividido pela concentração formal menos X. Substituindo esses valores, isso aqui deve ser igual a 5,5 vezes 10 a menos 5. A gente vai cair numa equação de segundo grau, a gente vai ter que resolver essa equação de segundo grau da mesma maneira com a qual eu falei anteriormente, encontrar os valores de A, B e C, depois colocar na fórmula de Bhaskara e depois tirar as raízes. Com isso, resolvendo todas essas etapas, percebam que é trabalhoso, a gente vai encontrar um valor de X igual a 1,64 vezes 10 a menos 3 molar. Significa dizer o quê? Que a concentração de HL tem esse valor e a concentração de X tem o mesmo valor. Ou seja, a concentração de OH-, né? Com isso, a gente tem condições de calcular o pH? Tem condições de calcular o pH, desde que a gente lembre que pH é medido em termos da concentração de íons H+. Então, a gente vai calcular o pH como menos o logaritmo da concentração de íons H+. E como que a gente encontra a concentração de íons H+ para uma base? É a constante de dissociação da água dividido pela concentração de OH-. Qual é a constante de ionização da água? 1,0 vezes 10 a menos 14, e a concentração de OH- é o mesmo valor de X.
que é 1,64 vezes 10 a menos 3. Substituindo, a gente vai encontrar um valor de pH igual a 11,21. Ora, se nós estamos trabalhando com uma base e a gente encontra um pH ácido, a gente vai desconfiar desse resultado, né? Mas como o pH é um pH alcalino, então está dentro da nossa previsão. Ó, com isso a gente encontrou a concentração de HL, encontrou a concentração de OH-, encontrou o valor do pH. O que está faltando a gente determinar? Está faltando determinar qual é a concentração de L- no equilíbrio. Então, a concentração de L- vai ser igual à carga formal menos o valor de X que nós encontramos, né? Então, esse resultado vai ser igual a 4,84 vezes 10 a menos 2 molar. Até aqui tudo bem? Sim, professor. Bom, então a gente já determinou essa primeira reação, mas ainda tem uma segunda reação, que a gente esqueceu de comentar dela. A segunda reação é a seguinte, é a leucina neutra, HL, que pode estar capturando um próton do solvente, então ela vai formar o H2L+, e vai liberar uma hidroxila no meio. Nesse caso, a gente vai ter uma constante de dissociação básica número 2, que é o mesmo do que o Kw dividido pela constante ácida 1. Percebam que aqui é a constante ácida 2, já aqui nesse outro lado é a constante ácida 1, que é medida da seguinte forma: concentração de H2L+, cloridrato de leucina, dividido pela concentração de OH-, sobre a concentração de leucina neutra, HL. Então vamos lá, vamos continuar o nosso raciocínio. A gente determinou que a concentração de HL em número de mols é igual à concentração de OH-. A concentração de HL é igual à concentração de OH-. Se nós estamos interessados em determinar a concentração de cloridrato de leucina, então a gente pode simplificar essas duas etapas aqui e dizer que a concentração de H2L, cloridrato de leucina, vai ser igual à constante de dissociação básica número 2, que tem o valor de 2,13 vezes 10 a menos 12 molar. Na ácida, a gente utilizou o mesmo raciocínio, e na básica, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio também, sem prejuízo para nenhum dos cálculos. Até aqui tudo bem? Sim. Sim, professor. Quando eu apresento aqui, eu não consigo ver o que vocês escrevem aqui no chat. Então, falem comigo, senão eu penso que a gente perdeu o sinal. Então, beleza. A gente já determinou o pH e a composição da forma ácida, H2L+, já determinou o pH e a composição da forma básica, L-. Agora só falta a gente trabalhar com a forma intermediária, HL. Se nós estivéssemos aplicando em outros ácidos, a gente diria a seguinte forma, que a gente já determinou a concentração e o pH de H2A e já determinou a concentração e o pH de A2-. Agora a gente vai trabalhar com a forma intermediária, HA-. Deu para entender essa relação? Só que agora eu quero que vocês prestem total atenção, porque aqui a gente vai ter o maior trabalho.
Então vamos lá. Observem o seguinte comigo aqui. A gente tem leucina neutra, HL, e em solução ela pode perder um próton do grupo amino. Então, ela pode perder esse próton e aí ela vai liberar um próton no meio. Com isso, ela vai adquirir a seguinte forma de L-, com uma carga negativa no ácido carboxílico, no grupo ácido carboxílico. Então, essa é uma equação que pode acontecer. Então, o HL, nesse caso, ele está se comportando como um ácido. A outra hipótese é que o HL seja capaz de capturar um hidrogênio do solvente, então ele forma aqui essa estrutura H2L+, e vai liberar uma hidroxila no meio. Então, nessa segunda hipótese, a gente está trabalhando com a possibilidade do HL formar uma solução alcalina. Então, o que é que a gente tem que prestar atenção aqui? Que a espécie intermediária de um ácido diprótico, ele pode ter um comportamento de ácido ou ele pode ter um comportamento de base, de acordo com a teoria de Bronsted e Lore. Então, a gente pode ter essas duas hipóteses. Vamos escrever melhor essas expressões. Então, observem o seguinte, vamos simplificar ela. A gente tem o seguinte aqui, ó. Tá, entendemos isso, né? Só que é importante a gente fazer uma outra análise. Observem aqui a constante ácida da reação número 1 e a constante de dissociação básica da reação número 2. Se nós fôssemos fazer uma previsão de pH, qual que deveria ser o valor desse pH? Um pH ácido ou um pH alcalino? O que vocês esperam encontrar desse resultado? Quem é que tem o maior valor de constante de dissociação? A reação 1 ou a reação 2? Povo. É uma pergunta simples. Não é que você está pensando. Quem é que tem o maior valor de constante de dissociação? 1 ou 2? O 2. Não, o 2 é 10 a menos 12. Ah, é verdade. É menos 10, ó. Menos 10, menos 12. Então, a gente pode inferir que a equação número 1, ela vai mandar no pH da solução. Só que de uma maneira inversa, na medida com a qual são formados íons H+, esses íons H+, podem reagir com as hidroxilas formadas na segunda reação e deslocar o equilíbrio número 2 para a esquerda. Então, nesse sentido, a gente vai ter duas reações independentes que vão ter comportamentos distintos, mas a gente não pode ignorar nenhuma para calcular o pH dessa solução. Vamos começar o cálculo desse pH. Então, a gente vai simplificar aquelas equações lá. Então, a gente tem o seguinte, HL, que pode se comportar com ácido. Nesse caso, a gente vai ter um Ka, uma constante ácida número 2, aquela que nós escrevemos lá em cima, e ela tem o valor de 1,80 vezes 10 a menos 10. De outra hipótese, o HL pode capturar um próton do solvente e formar o H2L+, e liberar hidroxila no meio. Então, se nós quisermos... a gente vai ter uma constante de dissociação básica, vamos chamar ela de KB2, e ela vai ser igual a... Qual era o valor que estava lá em cima, que eu esqueci? 2,13 vezes 10 a menos 12. 2,13 vezes 10 a menos 12. Então, vamos lá. Vamos analisar esses dois problemas. Para a gente resolver o que a gente está interessado? A gente está interessado em calcular o pH e a composição das espécies no meio. Então, a gente quer calcular o pH da solução toda e a gente quer calcular a concentração de L-, de H+, de HL.
de H2L+, e de OH-. Então, tudo isso a gente precisa fazer dentro desse problema. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai entender esse problema para resolvê-lo através do tratamento sistemático do equilíbrio químico. Sim, novamente nós vamos utilizar o mesmo conceito. Vamos fazê-lo através do tratamento sistemático do equilíbrio químico. Tratamento sistemático do equilíbrio. Qual é a primeira etapa do tratamento sistemático do equilíbrio? Vamos fazer isso de uma etapa de forma resumida. Mas do início a gente começa fazendo o balanço de carga. Então observem aqui, ó, nessas duas reações. Quais espécies têm cargas? Todas as cargas positivas para um lado, todas as cargas negativas para o outro. Então, da reação número 1, a gente tem a concentração... Dá para ver essa cor? Não, né? Vou trocar. Dá sim, professor. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte, concentração de íons H+, cargas positivas para um lado. Qual é a outra carga positiva? Cloridrato de leucina, H2L, H2L+. Do outro lado da equação, as cargas negativas, concentração de L- vezes a concentração de OH-. O que a gente vai fazer? Vai jogar todas essas, vai igualar essa expressão a zero. O somatório das cargas positivas com o somatório das cargas negativas em número de mols é igual a zero. Então, vamos fazer, igualar a zero essa equação. Então, a gente vai ter o seguinte. H2L+, menos L-, mais H+, menos OH-. Isso aqui vai ser igual a zero. Percebam o seguinte, nós temos 4 variáveis nessa equação. Então, como que a gente vai resolver esse problema? A ideia é colocar todas essas variáveis em função das mesmas variáveis, né? Então, a gente vai ter que colocar todas elas expressas em função das mesmas variáveis. Não sei se deu para entender, mas a gente vai ter que fazer com que essas variáveis sejam iguais para todo o balanço de carga. Então, vamos lá. Vamos começar pensando. A gente tem essa espécie que é o cloridrato de leucina, o H2L+, e ele é expresso em função do equilíbrio K1, que a gente já escreveu lá em cima. Eu não vou voltar a escrever, porque senão vai dar muito trabalho, mas voltem lá em cima depois. Eu vou mandar isso aqui para vocês em PDF. Então, a constante 1, que a gente escreveu lá em cima, ela era expressa da seguinte maneira. HL vezes a concentração de íons H+, dividido por H2L. Então, nós podemos escrever essa equação em função de H2L+. E ela vai ficar da seguinte forma. H2L+, vai ser igual à concentração de HL vezes a concentração de íons H+, dividido por K1. Com isso, a gente tem condições de substituir nessa variável. Toda essa expressão a gente pode substituir nessa variável. Agora a gente vai trabalhar com L-. L- a gente expressou na constante número 2. Qual é a constante número 2? Concentração de L- dividido pela concentração de íons H+, multiplicado pela concentração de íons H+, e dividido pela concentração de HL. Como nós queremos escrever em função de L-, a gente vai isolar nessa expressão, então a gente vai ter o seguinte, concentração de L- vai ser igual a constante de dissociação ácida 2, ou K2, vezes a concentração de HL, dividido pela concentração de íons H+. Então, aqui a gente pode substituir nessa variável. Observe que tanto H2L+, quanto L- estão sendo expressas em função das mesmas variáveis. Ó, HL e H+, HL e H+. Só está mudando K1 e K2 porque são constantes distintas. Se elas estão em função de H+, então a gente não precisa mexer nessa etapa aqui do balanço de carga. A gente só vai trabalhar com a concentração de OH-.
E existe uma forma de a gente expressar a concentração de OH- em função da concentração de íons H+? Existe. A concentração de OH- é o Kw dividido pela concentração de íons H+. Com isso, a gente pode substituir nessa etapa da equação. Fazendo essas substituições, a gente vai encontrar a seguinte expressão. Vou trocar de tinta. Teremos o seguinte. Concentração de HL vezes a concentração de íons H+, dividido por K1. Tudo isso representa essa variável. Menos, aí a gente vai colocar o que representa L-. L- é o quê? HL vezes a K2 dividido pela concentração de íons H+, mais a concentração de íons H+, menos, agora a OH-. E o que é o OH-? É o Kw dividido pela concentração de íons H+. Tudo isso aqui é igual a zero. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar essa expressão por H+. Então, vamos multiplicar essa expressão por H+. HL vezes a concentração de H+, dividido por K1, multiplicado pela concentração de H+, vai ser o seguinte. Vai ser HL vezes a concentração de íons H+ ao quadrado, dividido por K1, menos. Aí vamos multiplicar isso aqui por H+, né, pela concentração de íons H+. Se a gente multiplicar pela concentração de íons H+, vai aparecer um H+ aqui em cima e um H+ aqui embaixo. Então, a gente pode simplificar eles. Então, fazendo essa multiplicação, essa expressão vai se tornar da seguinte maneira. HL multiplicado por K2. Mais concentração de íons H+ vezes a concentração de íons H+, concentração de íons H+ ao quadrado. Menos Kw dividido pela concentração de íons H+, multiplicado pela concentração de íons H+, é igual ao Kw. Então, tudo isso aqui vai ser igual a zero. O que a gente vai fazer agora? Colocar a concentração, separar essas variáveis, né? Então, no primeiro momento, vou fazer etapa por etapa. Então, vamos lá. No primeiro momento, a gente vai passar essas variáveis para o outro lado, que não estão em função de íons H+. Então, a gente vai ter o seguinte. HL multiplicado por K2, aqui como está positivo, vem para o outro lado, desculpa, está negativo, vem para o outro lado positivo, mais KW. Isso aqui a gente jogou tudo para o outro lado da equação. O que a gente vai fazer agora com as expressões que sobraram? A gente vai dividi-las tudo pela concentração de íons H+. Então, vamos lá. Concentração de íons H+ ao quadrado. Isso aqui, dividido pela concentração de íons H+ ao quadrado, vai ficar HL, concentração de HL, dividido por K1. Aí o sinal positivo, mais concentração de íons H+ ao quadrado, dividido pela concentração de íons H+ ao quadrado, é igual a 1. Então, com isso, a gente simplificou um pouquinho essa expressão aqui. O que a gente vai fazer agora? Isolar a concentração de íons H+. Então, ele vai ficar isolado nessa equação. Então, concentração de íons H+ ao quadrado. Só um segundo que o meu computador quer descarregar. Pronto. Vamos isolar a concentração de íons H+ ao quadrado, no lado da equação. Então, teremos o seguinte. A concentração de HL multiplicado por K2 mais KW, tudo isso dividido pelo que está entre parênteses aqui, ó. A concentração de HL dividido por K1 mais 1. Qual é a etapa seguinte? A etapa seguinte é multiplicar todo esse lado direito da expressão por K1. Vamos multiplicar por K1.
Então, teremos o seguinte, a concentração de íons H+, ao quadrado, vai ser igual K1 vezes K2 vezes HL, mais K1 vezes KW, dividido. K1 vezes HL sobre K1 vai ficar o valor de HL, concentração de HL. 1 vezes K1, aí a gente vai ter um K1 bem aqui. Então, temos essa expressão. Beleza, o que está faltando? Está faltando a gente fazer a propriedade inversa da potenciação, e com isso a gente vai chegar a uma raiz quadrada. Então, vai ser a raiz quadrada de todo o lado direito da expressão. Só que é importante a gente lembrar o seguinte, a gente vai dizer que a concentração de HL é igual à concentração formal da solução, e vai substituir HL por F na expressão. Com isso, a gente vai chegar à seguinte equação. A concentração de íons H+, vai ser igual a raiz quadrada de toda essa expressão. K1 vezes K2 vezes F, que é a concentração formal, mais K1 vezes o KW, dividido por F, mais K1. O que a gente tem aqui? A gente tem uma expressão na qual nós estamos determinando a concentração de íons H+, em função da constante de dissociação ácida 1, constante de dissociação ácida 2 e a concentração formal da solução. Então, se nós soubermos todas essas variáveis, a gente consegue calcular a concentração de íons H+. Agora, vamos voltar aqui em cima. Quando eu falo constante de dissociação ácida 1 e constante de dissociação ácida 2, eu estou falando desses dois valores que eu expressei aqui para vocês, sim ou não? Repete a pergunta, professor. Essa equação, a gente precisa da constante de dissociação ácida 1 e a constante de dissociação ácida 2, né? Quando eu falo de constante de dissociação ácida 1 e constante de dissociação ácida 2, eu estou falando desses valores aqui que eu expressei para vocês? Creio que sim. Creio que não, porque um deles não é uma constante de dissociação ácida, é uma constante de dissociação básica. O primeiro... Então, o primeiro a gente vai utilizar, mas o segundo não. Então, quando eu falo dessas expressões, eu estou falando desses valores aqui, ó. Constante de dissociação ácida 1 e constante de dissociação ácida 2. Então, eu quero o K1 e eu quero o K2 dessa expressão, que são encontrados através dessas variações aqui, né? Então, são esses valores aqui, ó. K1 e o valor de K2. Um a gente vai utilizar 1,80 vezes 10 a menos 10, mas o outro a gente vai precisar procurar na expressão. Então, se eu fizer toda aquela etapa de cálculo e usar aqueles valores de constante de dissociação ácida, eu vou errar o problema. Então, fiquem espertos em quais valores a gente precisa utilizar. Então, vamos lá. A questão pede o seguinte, pede para a gente calcular o pH e a composição de HL a 0,0500 molar. Então, a gente já sabe que a concentração de HL é igual a 0,0500 molar e é o mesmo valor de F. Então, agora é só a gente substituir nas equações lá. Né? Na expressão. Deixa eu ver se tem bastante espaço aqui. Tem. Então, vamos lá. A concentração de íons H+, para eu calcular o pH, eu preciso saber esse valor, vai ser K1. Qual é o valor de K1? 4,69 vezes 10 a menos 3. Vezes o valor do K2. Qual é o valor do K2? 1,80 vezes 10 elevado a menos 10. Vezes a concentração formal, 0,0500. Mais o K1, 4,69 vezes 10 a menos 3,
multiplicado pelo KW. 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. Isso tudo dividido pela concentração formal, 0,0500, mais o K1, 4,69 vezes 10 a menos 3. Lembrando que é a raiz quadrada de tudo isso, né? Raiz quadrada de todos esses valores. Então, quando a gente resolver esse problema, a gente vai encontrar uma concentração de íons H+, igual, aqui, ó, percebam que a gente não cai numa equação de segundo grau na forma intermediária, né? Então, nessa etapa é só resolver o problema mesmo. Então, a concentração de íons H+, vai ser igual a 8,78 vezes 10 elevado a menos 7 molar. Se nós encontramos a concentração de íons H+, a gente pode calcular o pH da solução. Que vai ser igual a 6,05. Lembra que a gente fez uma previsão de pH? Encontramos que esse pH ele deveria ser ácido. Então, essa previsão ela foi confirmada pelo cálculo do valor do pH. Então, com isso, observem aqui, a gente determinou a concentração de íons H+, e determinou o pH. Falta a gente calcular o quê? A concentração de H2L+, e a concentração de L-. A concentração de L-, a concentração de H2L+, vai ser medida em termos do K1, e a concentração de L- vai ser medida em termos do K2. Ó, porque nós determinamos essas expressões no balanço de carga, lá no equilíbrio químico. Então, só mudar aqui a cor. Então, qual seria a concentração de H2L+? H2L+, ela é determinada em termos da constante 1, que vai ser igual H2L+, vai ser igual a concentração de íons H+, vezes a concentração de HL, dividido pelo K1. A concentração de íons H+, a gente determinou. A concentração de HL é a concentração formal, e K1 é o valor que a gente havia determinado, havia usado anteriormente, 4,69 vezes 10 a menos 3. Resolvendo, a gente encontra um valor de 9,36 vezes 10 elevado a menos 6 molar. E agora, para determinar a concentração de L-, ela é determinada em termos do K2. Então, ela seria da seguinte forma. Essa expressão a gente deduziu lá em cima. L- vai ser igual a K2 vezes a concentração de HL, que é a concentração formal da solução, dividido pela concentração de íons H+, que nós determinamos também lá em cima. Então, com isso, substituindo esses valores, a gente vai encontrar um valor de 1,02 vezes 10 a menos... Acho que é menos 5, gente. Confirmem depois lá. É porque eu notei muito feio aqui, mas eu acho que é menos 5. 1,02 vezes 10 a menos 5 molar. Com isso, a gente determinou... Cadê? Tá. Determinou o pH, a concentração de íons H+, a concentração de L- e a concentração de HL. Se vocês quiserem determinar a concentração de OH-, aí fica a critério de vocês. Como que a gente determina? Através do KW. O KW vai ser igual a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH-. Aí fica a critério de vocês. Até aqui tudo bem? Viram que a gente vai ter o maior trabalho na espécie intermediária. Falem comigo. Professor, é tão longo que a gente fica até pensando em pedir para o senhor repetir, mas se o senhor pudesse dar uma repetida aí, ia ser muito bom. Vou repetir. Mas eu ainda não acabei. Vou terminar e aí a gente repete de novo, beleza?
Tudo bem. Vamos simplificar essa equação, simplificando tudo. Nós temos a seguinte equação. A concentração de íons H+, ela vai ser a constante 1 vezes a constante 2 multiplicado pela carga formal, mais a constante 1 vezes a constante de ionização da água, dividido pela carga formal, mais K1. Isso tudo raiz quadrada, né? Tudo na raiz quadrada. Então, vamos determinar algumas condições. Primeira condição, para simplificar esse problema. Observem aqui, ó. A gente tem dentro desse lado da expressão F, K2 vezes F, e do outro lado aqui, a gente, na parte do numerador, a gente tem o KW, né? Esse K1, ele está multiplicando esses dois valores. Então, seria, por exemplo, se esse valor for 1 e K1 for 10, então vai ser 10 vezes esse valor. Então, eles vão aumentar na medida com a qual K1 aumenta. Mas o que eu quero com isso? Eu quero que a gente isole esses dois valores aqui na expressão. Se a gente multiplicar o K2 vezes a concentração formal, isso vai ser um valor muito maior do que o valor do KW da água. Multiplicando K2 vezes a concentração formal, isso aqui vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 2, desculpa, menos 12. 9 vezes 10 a menos 12. E o KW da água é 1,0 vezes 10 a menos 14. O KW é algumas ordens menor do que o K2 vezes o F. Então, significa dizer, imagine que eu tenho 5. E eu vou somar esse valor, 5 está igual a S, eu tenho um 5. Eu vou somar esse valor 0,00001. Essas casas decimais, somada ao valor 5, vão aumentar significativamente o valor de 5? Não, ele vai continuar sendo 5, só que ele vai ser um 5, 0,0001. Então não vai aumentar muito a ordem de 5, né? A mesma coisa vai acontecer com K2 vezes F se for somado com KW. Então não vai aumentar muito essa ordem de K2 vezes KF. Com isso, a gente pode simplificar essa etapa aqui, ó. Vamos simplificar K1 vezes KW, porque praticamente eles não vão aumentar a ordem de K2 vezes F. Outra simplificação é K1 que é muito menor do que a carga formal. K1 tem um valor de 4,69 vezes 10 a menos 3, e a carga formal, 0,0500 molar, seria 5 vezes 10 a menos 2. Então, a carga formal é algumas ordens maior do que o valor de K1. Então, se eu somar K1 com a carga formal, não vai haver praticamente mudança no valor da carga formal. Com isso, a gente pode simplificar o F do numerador com o F do denominador. Desse modo, a expressão passa para a seguinte forma. A concentração de íons H+, é igual a raiz quadrada de K1 vezes K2. A gente está fazendo uma simplificação. Só que, se a gente fizer mais um tratamento matemático, que eu vou pular algumas etapas, a gente vai chegar à seguinte expressão. Menos o logaritmo da concentração de íons H+. O que essa expressão representa para a gente? Menos o logaritmo da concentração de íons H+. Não é o valor do pH? Isso aqui pode ser igual a metade do logaritmo
de K1 mais logaritmo de K2. E o que representa menos o logaritmo de K1? Não é o pK1 e menos o logaritmo de K2, não é o pK2? Então a gente pode simplificar essa expressão da seguinte maneira. Então, o pH de uma solução intermediária de um ácido diprótico vai ser metade do pK1 mais o pK2. Então isso é uma aproximação, é aproximadamente igual. Geralmente, antes de fazer o cálculo da etapa superior, a gente faz essa previsão através desses valores. Então, vamos lá. Qual seria o pH dessa solução? Então, ela é metade do pK1. Qual é o valor do pK1? Está lá no início, 2,32 mais o pK2. Qual é o valor do pK2? 9,74. Isso vai dar um valor de aproximadamente 6,03. Vamos comparar os valores de pH que nós calculamos. Ó, aqui a gente encontrou um valor de 6,05 e com aproximação nós encontramos um valor de 6,03. Então, toda vez que vocês forem fazer o cálculo do pH de um ácido diprótico na forma intermediária, é válido a gente fazer essa simplificação para saber qual valor do pH a gente precisa chegar, né? Qual que é o valor que a gente precisa chegar. E aí, depois de achar esse valor através da aproximação, desenvolve todos os outros cálculos que a gente precisa. Tudo bem? Agora já acabou, professor? Agora acabou. Agora eu vou repetir novamente todo esse processo. Não vou escrever de novo, só vou falar. Tudo bem? Certo. Então vamos lá. Vamos repetir o processo inteiro. Então a gente tem a forma intermediária, HL. E o HL ele pode se comportar tanto como um ácido de Bronsted-Lowry, na medida com a qual ele doa um próton para o solvente, quanto com uma base, na medida com a qual ele captura um próton do solvente e libera hidroxilas no meio. Então temos duas reações distintas, né? E aqui, quando a gente compara esses valores, a gente pode perceber que a constante ácida é maior do que a constante básica. Então a gente vai inferir que essa solução formada pelo intermediário de um ácido diprótico vai ter um pH ácido. Mas se fosse o inverso, se a constante básica fosse maior do que a constante ácida, então a gente teria o inverso. Nesse caso, seria um pH alcalino. Com isso, a gente chega às seguintes equações, né? A gente tem a forma ácida liberando um próton para o solvente, que tem um Ka de 1,80 vezes 10 a menos 10, e tem a mesma, aliás, o intermediário da espécie capturando um próton do solvente, apaguei. Um próton do solvente e liberando hidroxilas no meio. Como que a gente resolve esse problema? A gente está interessado em calcular o pH da solução e a composição das espécies, L-, H+, H2L+, e OH- se vocês quiserem. Como que a gente vai resolver esse problema? Vamos resolvê-lo através do tratamento sistemático do equilíbrio químico. Com simplificação de algumas etapas, porque na primeira etapa faz o balanço de carga, na segunda etapa faz o balanço de massa, na terceira etapa escreve todas as expressões da constante de equilíbrio, quarta etapa conta o número de incógnitas que deve ser igual ao número de variáveis. Se o número de incógnitas for igual ao número de variáveis, resolve. Se não for, volta para a etapa número 1. Aqui a gente deu uma simplificada nessas etapas. Nós fizemos o balanço de carga, e no balanço de carga a gente igualou cargas positivas com cargas negativas. Depois disso, a gente igualou esse balanço de carga a zero, porque o somatório das cargas positivas com o somatório das cargas negativas faz com que uma solução seja eletricamente neutra. Significa dizer que se a gente pegasse hidróxido de sódio e dissolvesse num copo de água, e se essa solução tivesse carga, e se a gente aproximasse essa solução de um ímã, ela seria atraída pelo ímã, e não é isso que ocorre, né? Ela não é atraída pelo ímã. A solução
a solução de hidróxido de sódio não é atraída pelo ímã porque a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Não significa que seja a mesma coisa de água pura, porque a água pura está na forma ionizada. Com isso, a gente precisa substituir essas variáveis, todas essas variáveis, em termos de outras variáveis que sejam semelhantes. Então, nós optamos por escrever H2L+ em função de HL e H+, L- em função de HL e H+, e OH- em função de íons H+, para que a gente possa manejar essa expressão algébrica. Porque se nós não fizermos isso, nós não conseguimos simplificar termos, unir termos, enfim, nós fizemos um tratamento matemático nessa expressão. Então, H2L+, ele veio de K1. Só que K1, eu estou me referindo a essa primeira equação algébrica aqui, não estou me referindo a ela. Quando eu falo de K1, eu estou me referindo à primeira expressão que nós escrevemos anteriormente, ó. H2L+ vai ser igual a HL e vai formar H+, que é uma constante ácida 1, que é igual a K1. Então, estou me referindo a ela. K1 é a concentração de HL vezes a concentração de íons H+, vezes a concentração de H2L+. Como eu quero substituir na expressão de H2L+, eu passo o H2L+ para cá, passo o K1 para cá para baixo, e com isso eu posso substituir na expressão H2L+. A mesma coisa aconteceu para K2. Nesse caso, eu queria substituir em L-. Então, eu fiz o quê? Passei HL para cá, passei a concentração de íons H+ para cá dividindo, e tive a expressão de L-. Com isso, a gente substituiu duas variáveis da equação. Substituímos H2L+ e HL-, que estão expressas bem aqui, ó. H2L+ e L-. H+ já está expresso em H+, então não preciso me preocupar com ele. E a outra etapa é expressar o H- em função de H+. Então, nós fizemos através do Kw da água. Kw vai ser a concentração de íons H+, essa foi a nossa aula passada, vezes a concentração de OH, passada e retrasada, né? Então, nós expressamos o Kw em função de expressamos OH- em função de Kw e em função de H+. Com isso, a gente substituiu. E aí é matemática. Multiplicar por H+, depois simplificar H+, depois jogar isolado de um lado, depois tirar a raiz quadrada, depois multiplicar por K1 vezes K2, aí vocês têm todo o tempo do mundo para olhar essas etapas matemáticas na referência que eu mandei para vocês. Está tudo lá descrito. Então, nós fizemos desse ponto aqui até esse ponto aqui, é tudo matemática. Tudo isso aqui é matemática. Então, e é matemática básica ainda. Revisem cada etapa delas, uma por uma, para entender de que modo a gente chegou à concentração de íons H+. Está bem descrito no livro. O que eu quero que a gente entenda, que é importante, é saber que nós expressamos a concentração de íons H+ em termos da constante ácida 1, da constante ácida 2 e da concentração formal. E da constante de ionização da água, Kw, para diferenciar de por que nós não utilizamos esses valores aqui, ó, porque um deles a gente até utiliza, esse Ka2 é o mesmo que o K1, K2, né? Só que esse aqui, ó, o Kb, nós não utilizamos. Nós não utilizamos por um motivo, porque nós estamos expressando em termos de outras reações, que foram a K1 e a K2. E aí, o que nós fizemos? Substituímos todos esses valores na expressão algébrica e encontramos o valor de íons H+. Se a gente encontra o valor de íons H+, a gente encontra o valor do pH, que é menos o logaritmo da concentração de íons H+. Resolvemos 50% do problema. Ainda falta determinar H2L e L-. E como que a gente vai determinar H2L?
através dessa expressão que utiliza K1 e L-, desta expressão que utiliza K2. Então, nós só substituímos nas expressões K1 e K2. Ó, K1 e K2. Com isso, nós encontramos que a concentração de H2L+ é igual a 9,36 vezes 10 a menos 6, e a concentração de L- é igual a 1,02 vezes 10 a menos 5. Com isso, a gente determina toda o pH e a composição química de todas as espécies que compõem o equilíbrio. Partindo disso, nós podemos simplificar essa expressão. E através da simplificação, nós encontramos a seguinte equação. Ó. O pH é aproximadamente igual a metade do pK1 mais o pK2. Quais são os valores do pK1 e pK2? 2,32 e 9,74. Com isso, a gente encontra um pH de aproximadamente igual a 6,03. Como ele é uma aproximação, ele foi relativamente igual a 6,05. Mas em termos químicos, 0,02 significa muita coisa, tá? Então, por isso que é uma aproximação. Então, toda vez que vocês lidarem com o problema de ácido diprótico na forma intermediária, e vocês tiverem conhecimento do pK1 e do pK2, façam logo esse cálculo para saber qual o valor do pH que a gente deve esperar. De posse do valor do pH, aí a gente consegue desenvolver esse tratamento sistemático do equilíbrio para encontrar os valores da concentração de os H+, e depois o valor do pH. Aí aqui eu deixei um destaque aqui em azul, que ele diz o seguinte: o pH da forma intermediária de um ácido diprótico está perto da metade do pK1 e do pK2, independente da concentração. Ó, então, não depende da concentração, só depende do valor do pK1 e do pK2. E depois que a gente encontrar o valor do pK1 e do pK2, a gente pode desenvolver um raciocínio para chegar na equação propriamente dita. O passo a passo dessas etapas está todo descrito na referência que eu encaminhei para vocês. Então, se ficou alguma dúvida, dá para dar uma consultada lá de novo. E não vai restar dúvida, porque no exercício a gente vai fazer essas etapas de novo. Beleza? Certo, professor. Então tá. Continuando. Só tomar uma água aqui rapidinho, que eu fiquei com a garganta seca. Aqui já foi, todas as etapas, forma básica, beleza. Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu só ver que horas são. Ixi, tem muito tempo. É o seguinte. A gente já aprendeu a determinar o pH e a concentração das espécies de ácidos diprótico, se eles estiverem na forma ácida, liberando próton, na forma básica, recebendo próton, ou no intermediário, na qual ele pode doar e pode receber próton. O que falta para a gente discutir? A presença de tampões diprótico. Então, observem o seguinte. A gente tem o hidrogeno fitalato de potássio, que está mostrado aí para vocês. Se ele é um ácido diprótico, então ele pode formar um tampão diprótico. Onde, na primeira ionização, observem aí, ó, de H2P, ele vai produzir HP-, liberando uma hidroxila do primeiro grupo funcional, do ácido acético. E depois ele pode sofrer uma nova ionização e formando P2-, liberando a outra hidroxila.
do outro grupo do grupo funcional ácido acético. Então, ele vai ter um pK1 igual a 2,950 e o pK2 vai ser 5,480. Então tá, temos duas ionizações diferentes. Valendo nota, pergunta valendo nota. Se eu quiser determinar o pH da forma intermediária, como que eu devo fazer isso? Observem aí essa equação. Eu quero determinar o pH da forma intermediária, de HP. Como é que eu faço esse cálculo? Rápido. A forma intermediária, ela pode doar esse hidrogênio aqui. Então, ela vai ter um caráter ácido. Ou ela pode capturar um próton do solvente e liberar a hidroxila na reação. Então, ela vai se comportar tanto como ácido, tanto como base, né? Então, ela tem duas possibilidades. Eu posso dizer que essa forma HP- é a forma intermediária do hidrogênio fitalato? Não é o de potássio, porque não está mostrando potássio ali. Mas eu posso dizer que essa é a forma intermediária? Sim ou não? Pode. Se ela é a forma intermediária, então eu vou fazer uma previsão do pH através da metade do pK1 mais pK2. Quem está com uma calculadora aí em mãos? Qual é a metade do pK1 mais o pK2? Por sorte, eu tenho a minha aqui. Se fosse esperar de vocês, pK1, 2,950 mais pK2, 5,408 dividido por 2 é igual a 4,17. Então, é possível que a gente espere um pH aproximadamente igual a 4,17. Perceberam que eu não utilizei a concentração de nenhum deles na solução? Não usei porque para essa simplificação eu não preciso. Mas se o problema pede para tu determinar o pH, ele precisa te dar a concentração, e aí tu pode desenvolver todo aquele raciocínio de tratamento sistemático do equilíbrio para chegar ao valor do pH, que tem que ser aproximadamente igual a isso aqui, ó. Não pode ser diferente disso aqui. Se for diferente disso, vai estar errado. Deu para entender a simplificação lá do problema anterior? Deu sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Agora a gente vai falar de outro ponto. Vamos falar dos tampões. Sabe, vocês lembram do conceito de tampão? Tampão é uma espécie química que resiste à variação do pH, seja pela adição de um ácido ou de uma ou ainda pela dissolução, pelo aumento do volume da solução. Então, pH tem essa função. Se tu vai adicionar, tampões de prótico tem essa função. Se tu for adicionar um ácido, então ele vai se movimentar em relação ao equilíbrio para fazer com que o pH seja resistido. Então, tu pode adicionar um ácido e aí ele vai se movimentar no sentido inverso para formar uma base. Vai neutralizar esse ácido. Ou se tu adicionar uma base, ele vai se movimentar no sentido oposto para formar um ácido. Com isso, a variação do pH ela vai ser mínima, ela vai ser pequena. Quais são os sistemas biológicos que utilizam pH? Um tampão. Sangue é um tampão, enfim, a maioria dos sistemas biológicos eles utilizam tampões para resistir a essa variação de pH. Então, por isso que é importante a gente utilizar estudar os tampões. Na aula anterior, a gente estudou como se calcula um tampão monoprótico. Lembram da equação? O tampão monoprótico, vamos HA, a gente tem um ácido que vai formar A-, e vai liberar um próton no meio. Ele pode formar um tampão no equilíbrio químico que vai ter um pK1, né? Como que a gente calcula o pH desse tampão? A gente vai utilizar a equação de
Henderson-Hasselbalch, em que o pH é o pK1 mais o logaritmo da concentração de A- dividido pela concentração de HA. Então, muito simples, a gente só precisa saber qual é a concentração da espécie formada, a concentração da espécie inicial no equilíbrio, e esse valor a gente soma com o valor do pH, do pKa, e aí a gente vai ter o cálculo do pH de um tampão. Isso para sistemas monopróticos, para aqueles que vão liberar um próton ou vão capturar um próton do meio. Para tampões dipróticos, é o mesmo raciocínio. A gente vai considerar todas as espécies como se fosse um tampão monoprótico. E vai resolver esse problema em termos das informações que o problema te ofertar. Então, por exemplo, observem aqui, ó, a gente tem o hidrogênio fitalato, que produz o monohidrogênio fitalato, o dihidrogênio fitalato, que vai produzir o monohidrogênio fitalato, e depois ele produz só o fitalato, né? Então, ele perde uma hidroxila, e depois ele vai perder a outra hidroxila, e aqui ele vai estar no estado totalmente ionizado. Como que a gente calcula o pH desses tampões? Vamos entendê-lo da seguinte maneira, ó. A gente tem um ácido diprótico, H2A, que vai se ionizar e vai formar HA- mais H+. Então, a gente vai ter um pK1 aqui, e o pH vai ser o pK1 mais o logaritmo de HA- dividido por H2A. Mas essa equação de HA-, ela pode sofrer uma nova dissociação, e aí ela pode se apresentar da seguinte forma: HA pode sofrer uma nova dissociação ácida e vai formar A2- e liberar prótons no meio. Como que a gente calcula? Aqui a gente vai ter um novo pKa, então vamos chamar ele de pK2, né? Então a gente vai ter um novo estado de equilíbrio químico. Como calcula o pH? O pH vai ser o pK2, nesse caso, mais o logaritmo da concentração de A2- dividido pela concentração de HA. Lembrando que para tampões não é necessário exatamente saber o volume da solução, é mais importante saber o número de mols para fazer essa relação. Então, tampões dipróticos, tu pode entender ele como tampão monoprótico e tu vai resolver em termos das informações que ele te der. Se ele te deu essa informação e essa informação, então tu vai utilizar o pK2. De outra forma, se o problema te deu essa informação e essa informação de concentração molar, então tu vai utilizar um pK1. O valor que tu encontrar vai ser o valor do pH da solução. Como no problema abaixo, ele fala o seguinte: calcule o pH de uma solução preparada pela dissolução de 1,0 grama de hidrogênio fitalato de potássio. Aí eu até coloquei aqui, ó, hidrogênio fitalato de potássio. É o hidrogênio fitalato mais um íon potássio, hidrogênio fitalato de potássio, que tem massa molecular de 204,221 grama por mol e 1,02 gramas de fitalato de sódio, que tem uma massa molecular, uma massa molar de 210,094 gramas por mol e 500 ml de água. Primeiro, a gente tem que escrever as equações pertinentes. Então, imaginem que isso aqui, ó, isso aqui é o hidrogênio fitalato de potássio. Em solução, ele vai produzir K+, mais HP-. E o HP-, ele pode se dissociar e formar o P2- e liberar um próton no meio, um H+.
o pKa dessa solução, é igual a 5,408. Então, observem aqui, ó, ele deu essa informação e deu essa informação para a gente. Então, a gente vai utilizar essas informações para calcular o pH dessa solução. Então, vamos lá. O pH dessa solução vai ser igual o valor do pKa, 5,408, mais o logaritmo da concentração de P2-, dividido pela concentração de HP-. O que está faltando a gente resolver? Quais informações que a gente precisa para resolver? É só a gente entender quem é o P2- e quem é o PK-. Nessa solução, quem que vocês acham que vai ficar em cima? Observem aqui, ó, a gente tem duas opções. Tem essa opção aqui, número 1, vou circular em vermelho. Temos essa opção e temos a outra opção aqui que eu vou circular em preto. Quem que vocês acham que vem para a posição 1 e quem que vem para a posição número 2? Eu acho que o vermelho vai para cima e o preto para baixo. Mais alguém quer dar alguma sugestão? É exatamente como a colega falou, né? Então, a forma P2-, que representa o fitalato de sódio, vai para cima, e a forma HP-, que representa o hidrogênio fitalato de potássio, vai para baixo. A gente erra esses problemas exatamente por isso, por não saber onde é que vai ficar exatamente cada uma dessas espécies. Então, o pH, vou voltar para a cor original que estava trabalhando, essa aqui. Então, o pH vai ser igual 5,408 mais o logaritmo, aí a gente vai colocar aquela expressão toda ali, né? Em cima. Em cima é o fitalato de sódio. É 1,20 gramas de fitalato de sódio dividido pela massa molecular do fitalato de sódio. 210,094 grama por mol. Dividido por 1 grama de hidrogênio fitalato de potássio, dividido pela massa molecular do hidrogênio fitalato de potássio. 204,221 grama por mol. Lembro que nesse problema a gente não precisa utilizar exatamente o volume, porque aqui o volume vai ficar dividido por ambos, né? Isso aqui vai dividir pelo volume da solução, isso aqui vai dividir pelo volume da solução, então vai ser basicamente uma coisa. Então, o resultado desse problema é igual a pH é igual a 5,47. Dúvidas nos tampões de prótico? Tampões de prótico é só entender como sistema monoprótico. Tampões monoprótico. Agora vamos para a etapa final. Ácidos e bases polipróticos. Só para a gente terminar. Então, como a gente falou anteriormente, né? Que a gente primeiro ia construir as equações para sistemas dipróticos e depois a gente ia estender esse conceito para sistemas polipróticos, né? Então, o que são sistemas polipróticos?
são os seguintes. Então, vamos fazer um exemplo de um sistema poliprótico aqui. Ó. A gente tem esse aminoácido H3+, H3, histidina 2+. Então, ou seja, é a histidina na forma de cloridrato. Então, a gente vai ter o seguinte. Ó. Essa espécie ela tem 3 regiões das quais ela pode doar próton. Então, ela pode doar um próton do grupo ácido carboxílico, ela pode doar próton do grupo amino, e ela pode doar mais um próton dessa região aqui, ó, dessa região do anel aromático. Então, ela pode doar 3 prótons. Então, a gente poderia escrever ela da seguinte maneira. H3A, né, representando a histidina ou qualquer outro átomo. Então, nessa primeira ionização, ela formaria... Desculpa, nessa primeira dissociação, porque a gente está trabalhando com Brewster de Lore, ela formaria H2A- e liberaria um H+. Nesse caso, a gente vai ter uma constante ácida 1, vamos chamar ela de K1. É importante lembrar essa nomenclatura aqui de K1 para não confundir depois. Então tá, quando ela sai de H3 histidina 2+, e ela vai para H2 histidina+, ela perdeu exatamente esse próton aqui, ó. Esse próton do grupo ácido carboxílico. Então, a gente vai ter esse K1 aqui. Quando ela está na forma H2 histidina+, ela pode perder mais um próton. E nesse caso, ela vai perder o próton aqui do grupo funcional. Então, ela vem e perde mais um próton e forma essa estrutura aqui. Então, ela ficaria da seguinte maneira. H2A-, eu estou fazendo para um átomo genérico, mas para um ácido genérico, mas pode ser para a histidina também, né? Então, a gente vai ter o seguinte, HA2- e vai liberar mais um próton, então a gente vai ter um Ka2, que a gente pode chamar ele de K2. E aí a gente chega a essa estrutura aqui, ó. Então, essa estrutura aqui, histidina neutra, ela é chamada de histidina neutra porque ela tem uma carga positiva aqui no grupo amino e uma carga negativa aqui no grupo ácido carboxílico. Então, positivo e negativo vão se anular. Só que ela pode perder mais esse próton do grupo ácido carboxílico, do grupo amino. Então, quando ela ioniza, ela perde o último átomo. Então, ela tem o seguinte, Ha2-, ela vai se dissociar e vai produzir A3- e vai liberar mais um próton no meio. Então, a gente vai ter um Ka2 ou um K3, que a gente está simplificando. E aí ela chega a essa estrutura aqui, ó, de histidina ou de um ácido genérico qualquer. Só que essa estrutura, ela pode reagir com próton do meio. Então, a gente vai ter o seguinte, H3- pode reagir com próton do solvente, vai formar HA2- e vai liberar uma hidroxila no meio, OH-. Então, a gente vai ter, nesse caso, uma constante básica 1. Como é que a gente determina o valor dessa constante básica 1? Alguém consegue me dizer quais são as espécies que a gente vai utilizar para determinar essa constante básica 1? Quais são os valores? Vai ser o Kw multiplicado pela constante ácida 2, por esse valor aqui, ó, K2. Essa espécie, Ha2-, vai capturar mais um próton do solvente e vai formar H2A- e vai liberar mais uma hidroxila no meio. Então, a gente vai ter um Kb2. Quem seria o Kb2? Kw dividido pelo Ka2. Aqui eu coloquei 2, mas na verdade é 3, viu? É um K3. Kb1 é o Kw dividido pela constante ácida 3. Foi aqui que eu errei. Aqui é um 3. E por fim, a espécie H2A- vai capturar um novo próton do solvente e vai formar o cloridrato da espécie anterior, né, H3A, vai liberar mais um próton no meio e a gente vai ter um Kb3, que é o mesmo que o Kw, 1,0 vezes 10 a menos 14, dividido pelo Ka1. Vamos às equações agora.
A espécie H3A, a espécie ácida, ela vai ser entendida como um ácido monoprótico. E como é que a gente calcula o pH de um ácido monoprótico? Ele vai ser calculado da seguinte maneira. K1 vai ser x ao quadrado dividido pela concentração formal menos x. Nesse caso, o pH ele vai ser o logaritmo menos o logaritmo da concentração, menos o logaritmo de x, né? Precisa colocar a concentração, porque já sabe que isso aqui é a concentração, menos o logaritmo de x. Com isso, a gente vai calcular o pH. Prestem atenção agora, por favor. Ponham todos os seus ouvidos para cá. A espécie intermediária, a H2A-, ela vai ser entendida como a forma intermediária de um ácido diprótico. Forma intermediária de um ácido diprótico. Como que a gente calcula o pH? O pH vai ser a concentração de íons H+, que vai ser expresso da seguinte maneira. K1, prestem bem atenção nas constantes que nós utilizamos. K1 vezes K2 vezes a concentração formal, mais K1 vezes KW, dividido por K1 mais a concentração formal. Quais equações nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a primeira equação e a segunda equação, respectivamente. Não se confundam. Primeira equação e a segunda equação. Podemos fazer uma previsão do pH em termos da metade do pK1 e do pK2. Então, nós temos condições de calcular o pH através dessas equações. Aí, esse H2A- pode perder mais um próton. Se ele perder mais um próton, então ele vai formar o HA2-. Como que a gente vai entender esse problema? Vamos entender ele como uma forma intermediária de um ácido diprótico também. O mesmo raciocínio, intermediária de um ácido diprótico. Atenção, diprótico, para as variáveis que nós vamos utilizar. Se H2A- nós usávamos K1 e K2, HA2- vai ser K2 e K3. Então, a concentração de íons H+, vai ser K2 vezes K3 vezes F, mais K2 vezes KW, dividido por K2 mais F. Isso aqui é um 2. Ou a previsão do pH pode ser feito por metade de pK2 mais pK3. E, por fim, a forma básica da espécie vai ser entendida como uma espécie monobásica. Ou seja, o KB1, não mostrei qual eram os K2 e K3, né? Então, aqui, ó, da forma intermediária, HA2-, nós vamos utilizar o K2 e o valor do K3. Agora, a espécie monobásica, KB1, qual é o valor do KB1? É o KW dividido pela constante ácida 3, ou K3, isso vai ser igual a x ao quadrado dividido por F menos x. Nesse caso, a gente vai encontrar a concentração de OH-, e para calcular o pH,
é em termos da concentração de OH-, então é menos o logaritmo do KW dividido pelo valor de X que nós encontrarmos nessa equação. Com isso, a gente tem condições de calcular o pH e a forma intermediária de uma espécie que seja poliprótica, ou seja, que doe 3 prótons ou mais. As mudanças só vão ser em termos dessas variáveis que nós estamos trabalhando aqui. Beleza? Aí eu ia fazer esse probleminha, mas como a gente já é 9 horas, eu acho que a gente vai encerrar